Opa, tá falando, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Arthur Dalben. Eu estou aqui para apresentar o meu código de detecção de movimento de um pêndulo. Esse código foi feito em C++ e OpenCV, a biblioteca gráfica de escolha. Então, sem mais delongas, vamos dar play nisso aqui e mostrar o que está acontecendo. Nossa, tem dois vídeos, um com cor, um quadrado e parece ser umas coordenadas aqui que não está nem um pouco centralizada, mas tudo bem. E um outro vídeo totalmente preto e branco, o que diabo está acontecendo? Simples. Isso aqui é nada mais do que um simples detector de movimento ou um Moving Object Detection Motion. Basicamente, ele funciona da seguinte maneira: você vai pegar um vídeo e depois vai começar a pegar frame por frame desse vídeo. Aqui, deixa eu mostrar no código, ele pegando frame por frame, é bem essa parte aqui. Ele vai pegar frame por frame desse vídeo e depois ele vai fazer uma comparação entre a frame atual e a frame anterior. Com isso, dentro dessa comparação, ele vai fazer uma subtração e ele vai pegar justamente os pixels que ficaram diferentes nesse resultado, ou seja, todos que não deram zero. E o que não deu zero quer dizer que o pixel mudou. E se o pixel mudou, provavelmente, que deu pra ver que tem um- uns, uns pontos brancos aqui que não moveu nada, mas eles aparecem do nada, isso chama de ruído. Mas provavelmente quer dizer que isso se moveu. E se isso se moveu, é justamente o que eu estou querendo detectar nessa APS. Muito legal, você pode usar isso para várias coisas. Aqui eu estou utilizando para detectar um pêndulo, o movimento do pêndulo. Então, basicamente agora essa parte preta e branca aqui, ela está correlacionada com o que eu falei. Todas essas partes brancas seriam os pixels que deram diferente, enquanto todos os pixels preto aqui seriam os que manteram igual. Então você deve estar se perguntando como que foi de colorido para isso aqui. Simples. Primeiro a gente aplica algo chamado Gray Mask, que vai tirar o RGB desse vídeo e deixar ele numa escala de preto e branco, obviamente contendo cinza, que é a cor entre eles. E depois disso a gente vai fazer outra coisa chamada thresholding, que a gente vai pegar um valor do cinza, que a gente não quer cinza, a gente quer geralmente todos os valores iguais, e a gente pega tipo um valor de um pixel assim, do 128 eu quero que tudo menor que 128 se torne 250, ou tudo maior que 128 se torne 250. Você escolhe. Mas tudo isso é para deixar os pixels, como você pode ver aqui, bem branco. Ou seja, tudo com os mesmos valores. Porque se está com tudo os mesmos valores, a gente consegue facilmente vasculhar essa imagem de pixel por pixel e agrupar ela num vetor. A gente consegue agrupar todos esses pixels num vetor e a gente pega a borda de cada deles, tipo a parte, o pixel mais alto e o outro pixel mais embaixo aqui de todo esse vetor. E depois a gente consegue, através disso, desenhar um contorno. Aqui, ó, justamente esse quadradinho que está do lado do pêndulo, que no caso é uma laranja, né? Desenhar o contorno para a gente visualizar o que está se movimentando ou não. Mas obviamente que essa parte, esse desenho em si é mais para visualização. O que a gente mais quer é justamente ter o controle de saber quais pixels estão se movendo e a gente pega bem o centrinho desse desenho, que vai ser bem a posição do nosso pêndulo que está se movendo em relação ao vídeo. Com tudo isso, com todo o contorno e a subtração de máscaras, né, o detector de movimento com o detecção de contorno, a gente consegue pegar os pixels certinho da imagem, ignorando os ruídos, que era tudo isso aqui, que são essas partes pretas aqui, a gente consegue selecionar, ou também essa linha, o fio aqui, não é interesse nosso, junto com o contorno a gente consegue manipular, a gente consegue pegar bem o que a gente quer. Tudo que eu falei aqui acontecendo no código, aqui você pode botar o vídeo, o formato que acontece a subtração. Aqui tem QNN Mod 2. QNN funciona melhor. KNN, não é QNN. Aqui a gente vai estar abrindo
uma tabelinha, um arquivo TXT só para a gente depois manipular os dados, né? Os pixels da posição do pêndulo em relação ao vídeo que a gente conseguiu. Aqui é uma função que faz tudo que eu falei, tudo que eu expliquei aqui no vídeo de subtração entre máscaras e junto com o threshold, que é deixar tudo preto e branco. Aqui a gente a gente passa o vídeo para o código. Aqui a gente vai criar nossas duas imagens de comparação, a frame e a frame atual, e f de mask, que seria basicamente a frame atual, e a frame de fundo que a gente vai ficar trocando há tanto tempo. Aqui daí, óbvio, a gente começa o while, esse while vai continuar até a gente pegar todas as frames do vídeo. A gente vai passar a frame atual e a frame de fundo para o nosso método de subtração de máscaras, que é o payback sub. Ele vai aplicar. Aqui eu botei um outro threshold que eu não tinha gostado muito do padrão que o OpenCV faz, só para destacar mais e ficar mais fácil contornar. Essa parte aqui ele vai estar basicamente fazendo isso aqui, ó, printando o FPS no nosso vídeo aqui só porque é legal. Também já estava pronto. Ok, agora vamos começar a parte mais importante. Aqui a gente vai pegar todos os contornos, ou seja, vai circular essa parte branca aqui. E depois disso, a gente, com a posição delas, a gente vai calcular a área. Essa área é bem legal, ela vai ser o nosso padrão aqui, que está pintando sempre. Ela vai ser o padrão para a gente escolher, tipo, ó, quero essa bolinha aqui, a gente faz por uma área que está sendo a principal, uns 2000, deixar acima de 1000, tá dando certo. Por exemplo, a área do fio ela seria bem menor, tipo uns 100 por aí. Então a gente deixa acima de 1000 só pra gente pegar bem isso aqui. A gente conseguiu pegar o que a gente queria, a gente dá um break. A gente também vai calcular, aqui a gente vai estar pegando, desenhando o retângulo, ou um retângulo, ao redor do objeto. Aqui a gente vai estar pegando as coordenadas dos pixels em relação ao vídeo. Aqui a gente vai estar printando a coordenada do centro e aqui a gente vai estar passando o tempo do vídeo e a coordenada do centro, né, do pêndulo para um arquivo TXT para a gente manipular depois. Depois disso aqui, a gente vai estar pegando o nosso pêndulo, a gente está fazendo uma conversão de 1 sobre FPS para a gente pegar o tempo certinho. E aqui a gente vai estar mostrando justamente a frame normal e depois a frame editada, que é o F de mask e o frame. Aperta aqui para o Mirrors Plot. Os plots também importam. Aqui vai ser basicamente um outro arquivo com outro código que ele vai pegar o arquivo TXT que o outro tinha criado. Assim, quando o outro tinha criado esse arquivo, ele vai basicamente começar a manipular esses dados. É horrível manipular dados em C++. Eu vou mostrar algo horroroso que o Pandas faz em 5 linhas, enquanto aqui no C++ e o cara que não sabe programar direito em C++ faz em 80. Mas tá tudo bem, estamos aqui para aprender. É... Isso aqui a gente está fazendo para basicamente começar depois dos 50 dados que a gente pegou, que os primeiros 50 eles são bem ruinzinhos, eles estouram a projeção do gráfico depois. Aqui a gente está basicamente pegando apenas a segunda coluna, que seria a coluna de espaço, e a gente só quer pegar a segunda coluna para justamente ela que a gente vai manipular. O tempo ele já está manipulado nas medidas normais, só que as coordenadas está justamente em pixel, não dá para ter um valor físico com pixel. Então a gente vai mudar esse ponto de referência de vídeo para referência na vida real. Para isso, a gente está pegando aqui apenas da segunda coluna o, o maior menor elemento da tabela. Com isso aqui a gente vai fazer essa continha para transformar tudo isso aqui em
metros. Vou transformar tudo isso aqui em metros. É, no caso seria de 0 a 1. Essas duas continhas você vai deixar numa escala de 1 a -1. E enquanto isso, aqui embaixo a gente vai multiplicar pela nossa amplitude, realmente deixando em relação a metros. Aliás, o cálculo da amplitude não é nada de complicado. Ele está aqui, a largura do seu fio vezes o seno da onde você lançou ele, como a gente está fazendo aqui para a detecção de movimentos pequenos. Aqui foi um ângulo de até 10 graus, eu medi aproximadamente 11 graus que ele foi lançado inicialmente. Beleza. Depois aqui ele pega o máximo, ele fecha e abre para conseguir editar de volta. Aqui ele vai estar aplicando todas as contas para converter de pixel para metro. E daí aqui depois ele fecha o arquivo de volta e eu vou chamar o Gnuplot através do sistema para plotar tudo isso aqui. E ele não só vai plotar esses dados, como ele também vai fazer o curve fitting. Esse cara aqui me ajudou muito, curve fitting. Tem aqui um outro arquivo txt guardando os dados. Ele vai abrir o Gnuplot através do sistema. Daí ele vai gravar ifstring aqui para conseguir ler o que está dentro dos arquivos que o Gnuplot ele vai abrir para a gente. E aqui, vamos ver aqui no nosso Gnuplot. O Harmonic Simulator, aqui a gente está fazendo, obviamente, do movimento amortecido aqui. Verdade, não é nada importante o não é nada importante o eixo do Y, porque a gente consegue ver facilmente aqui no próprio vídeo que ele quase não se muda. E também a altura do vídeo do Y até pode estar falando, ela até relacionada com, sei lá, a força da gravidade, a gente mede também com o eixo Y usando aqui, mas para ângulo pequeno, e ainda mais a gente quer a posição, a diferença da altura do pêndulo, ela não importa. O eixo Y em si ele fica bem insignificante, a não ser se você considera o eixo Y como sendo o tamanho da corda, e você pode calcular a amplitude também pela diferença lá do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Que é justamente isso que ele faz, o cálculo da amplitude é justamente isso. Mas, tipo, se não está usando o eixo Y continuamente, aí ele não está derivando, você pode ignorar ele, não vai dar muito problema não. Enfim, terminando esse vídeo, que ele vai ficar uns 12 minutos, desculpa, Barreto. Ele vai aqui pegar o pêndulo Final Data, que é aqui o arquivo já editado, ele vai botar todos os parâmetros que a gente quer, que a gente conhece muito bem. Depois ele vai retornar as equações padrão. A gente está retornando aqui, a gente vai retornar os valores lá para o nosso mirror plot, para a gente continuar a fazer a última coisa, que é calcular o coeficiente de eficiência, basicamente a qualidade do nosso gráfico, da qualidade dos nossos dados em relação ao nosso curve fitting aqui. E ele vai plotar as corzinhas azul do gráfico aqui, do jeito que a gente escolheu, tipo os pontos azul e a linha em vermelho, sem nenhum problema. Vai transformar isso no arquivo .png e dar o nome, né, finalmente output de gráfico.png. Depois dele fazer isso aqui, ele volta só para calcular o fator de qualidade do gráfico. Ele faz essa conta simples que o professor nos demonstrou durante a aula. Vai printar ele num outro arquivo, só para ficar separadinho, bonitinho e simples. E para rodar esse outro arquivo, você pode digitar só .a.out. Eu gosto de deixar separado, porque às vezes eu não quero que... Mas, tipo, antes de apagar o meu gráfico, né, que você faz esse arquivo de volta, eu deixei para ele apagar gráfico. Às vezes eu vejo que o vídeo não deu muito certo, não ploto, então eu só rodo outro vídeo e deixo o gráfico que eu gostei tranquilozinho aí, sem apagar, sem mudar ele muita coisa não. Enfim, aqui rodou tudo.
gerou aqui imagens no nosso gráfico, você pode ver bem legal, bem realista. Mesmo que estava dando aqueles flickzinho, a gente tem tantos dados que não deu tanto problema no final. E para a gente ver se realmente não deu tanto problema no final, a gente tem que ver esse arquivo aqui, 9.8, 0.09.8, um bom resultado de acordo com o Sky Davis também. E é basicamente isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu vou tentar deixar ele curto, mas acho que vai passar dos 12 minutos, infelizmente. É isso. Tchau.